E aí, pessoal, tudo bem? Bora falar de Jesus? Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês estão legais? Vocês estão bem? Estão gostando? Estão acompanhando lá as nossas devocionais, nossa leitura do livro de Lucas? Hoje a gente vai falar do capítulo 4. A gente estava conversando aqui, até vale a pena vocês colocarem aqui o que vocês acham, é que assim, alguns capítulos tem tanta coisa interessante, tem tanta riqueza, gente, que daria para fazer um vídeo gigante. E a gente estava preocupado do vídeo ficar muito grande. Então, o que vocês acham? Vamos fazer um teste aqui no Lucas 4. A gente vai dividir o Lucas 4 em pequenos vídeos, né? Para que o vídeo fique um pouco mais curto, né? E aí vocês consigam acompanhar meio que por tópico, né? Então, lembra que eu falei lá no vídeo de devocional que as Bíblias têm um pequeno título, né, falando sobre uma prévia sobre o assunto que vai ser tratado? No capítulo 4 de Lucas, aqui na nossa Bíblia, ele tem alguns tópicos, né? Ele tem o tópico da tentação de Jesus, ele tem o tópico da Jesus é rejeitado em Nazaré, ele tem o tópico Jesus expulsa um espírito imundo e mais um tópico chamado o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. De repente o tópico aí na tua Bíblia, a nomenclatura é outra, talvez nem tenha tópico, né? Mas enfim, se tiver, provavelmente está dentro dessa mesma separação. Então a gente vai tentar fazer hoje, assim, separado em tópicos, para o vídeo ficar um pouquinho mais curto e para a gente focar no assunto, beleza? Tem muita coisa no Lucas 4 que não dá para deixar de falar, né? Porque... Pois é. Muito bem. A gente fica agoniado quando vai fazer o vídeo de tentar acelerar, né? Mas tem coisa que não dá. E aí o vídeo fica muito grande também, se deixar a gente falar... É gostoso, a gente vai falando, né? Então, vamos ser mais... Né? Vamos fazer um exercício, vamos testar. Aí vocês vão dizendo se assim é melhor, se prefere juntar tudo o que vocês falam aqui. Deixa no comentário aí o que você acha que, enfim, é benéfico, né? Aqui no Lucas 4, primeira parte do Lucas 4, que vai do versículo 1 até o versículo 13, narra aqui uma história que talvez você já conheça também, que é a tentação de Jesus. Lembra, ele foi batizado, tá ali no Rio Jordão, e aqui o texto já começa assim, ó. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome, né? Então, no último vídeo, Jesus havia sido batizado, o Espírito Santo veio sobre ele na forma de corpórea ali, de pomba, e aí a gente chega nesse momento aqui, onde Jesus está sendo levado onde Jesus foi ao deserto ali e vai ser tentado. Aqui rola um negócio tão interessante, gente, porque o diabo, né, o inimigo, o acusador, ele se apresenta para Jesus e começa a tentar barganhar com Jesus ali a adoração, a devoção de Jesus. Ele tenta corromper Jesus, né? Não pensem que é diferente comigo e com você, viu, gente? O nosso inimigo, o acusador das nossas vidas, ele tenta barganhar, tentando trocar coisas com a gente. E aqui vale a pena a gente ler a Bíblia. Pessoal, até uma recomendação. A gente fala da Bíblia, mas leia a Bíblia, né? O slogan da Sociedade Bíblica Brasileira é fantástico. É assim, leia a Bíblia. Eu tô lendo aqui para vocês, eu quero que vocês acreditem no que eu tô falando, lógico, mas nada como você ler, nada como você ter seu tempo, nada como você, né, tirar sua conclusão, pedir para Deus te orientar, aí a gente troca ideia aqui, aí as ideias vão se encaixando. Enfim, leia a Bíblia, viu, querido? Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Existem aí, enfim, algumas linhas religiosas que elas não estimulam que você leia a Bíblia, né? Eu não vou entrar no mérito, porque eu não estou aqui para brigar com ninguém, mas eu estou aqui para te dizer que leia a Bíblia sim, viu? Leia a Bíblia sim, né? O conhecimento da verdade bíblica te liberta, isso é bacana. Então vamos lá, Jesus estava no deserto, 40 dias depois ele teve fome. Jesus ficou 40 dias para ter fome, imagina eu, no deserto... E 37 segundos depois ele teve fome, né? Nem meio dia. Não seria. Enfim, aí aparece o diabo, versículo 3, e diz o seguinte, ó. Se você é o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha, vamos analisar essa situação, gente, por quê? O texto diz que Jesus teve fome, aí o que aparece? Aparece o diabo fazendo o quê? Ué, você tá com fome, então faz a pedra virar pão, né?
ele veio abordando justamente a necessidade que Jesus estava passando, ele estava com fome, né? Pessoal, o nosso inimigo, o acusador que rodeia a gente aí no mundo, ele sempre vai atacar você na tua necessidade, cara. Se você tá precisando de dinheiro, ele vai te dar um jeito fácil de ganhar dinheiro. Se você tá solteiro, ele vai te arranjar um jeito fácil de não ser solteiro E mais. sempre de um jeito sutil, né? Que você nem Sim, percebe direito. sim. Quando você vê, já caiu na cilada. Muitas vezes vai aparecer até aquele que tá fazendo um favor pra gente, né? Sim. Sendo que é cilada, a gente é roubada, né? E Jesus já falou logo, ó, nem só de pão viverá o homem, né? Ele tá falando assim, ó, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Esse é o texto. Então, você entenda nesse contexto aqui que muito mais importante do que o pão é você depender de Deus. E Deus vai prover o pão, né? É isso que você não precisa ter dúvida. E aí o diabo falou assim, caramba, Jesus me refutou aqui com a Bíblia, né? Esse Jesus é muito sabido. Mas ele continuou a tentação. Ele foi lá e falou assim, ó, levou Jesus, né, no lugar mais alto e falou assim, ó, versículo 5. E o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E ele lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Olha que proposta. Indecente. Que proposta indecente, mequetrefe, né? Ele falou assim, ó, se você se me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Olha. E a diferença disso no nosso mundo hoje, né, é que não é assim escancarado, né? Por isso que a gente tem que estar sempre ali, conhecer a palavra de Deus, sempre estar buscando a Deus, porque é tudo sutil, é tudo assim maquiado, né? Não é Sim. assim, ele veio, o diabo não vai aparecer para você e te propor, né? Então, essa é a diferença de hoje, né? Às vezes é escancarado sim, viu? Eu já tive situações enfim, de receber propostas assim, falou, ó, Slade, se você fizer isso, né, assim, ó, eu não vou dar o exemplo, né, eu não vou citar nome e tal, mas já me falaram assim, Slade, ó, dá pra gente ganhar muito dinheiro assim, ó, você acha que isso é desonesto? Imagina. Era. Aí eu falei, não, mas não é desonesto, Slade, se você fizer assim a gente vai ganhar muito dinheiro. Por favor, né, gente? Às vezes é escancarado sim, viu? No geral é sutilzinho, você tem razão. Mas uma vez ou outra vai aparecer um escancarado. Na cara dura. Né? Pois é. Perceba, eu não tô falando que a pessoa que me falou isso é o diabo. Não é, né? Mas a situação, ela é toda formatadinha, ela é toda conduzida para isso, para me converter. Para converter a minha honestidade. Lembra que a gente viu lá o João falando, né, da gente se propor a ser honesto? Não. Então, pronto. Então, veio uma situação para corromper minha honestidade. Então, meu irmão, se aparecer uma situação em querendo te tentar a ser desonesto, foge disso aí, viu? Foge disso aí, porque isso não é de Deus, não. E aí, tanto é que Jesus falou assim, ó, para o diabo, né? Versículo 8. Ah, não, desculpa. Versículo 8. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Precisa falar mais que isso, amor? Não. E só a ele preste culto, né? Jesus falou assim, eu nunca vou adorar você, porque a Bíblia me recomenda prestar culto apenas ao meu Deus, né? Seja fiel a Deus, meu querido, né? Se você tem fé, preserve a sua fé, né? Não deixa ela se corromper, não, né? Muitas vezes a Bíblia, ela usa o termo prostituição para demonstrar gente que para de crer em Deus e passa, enfim, a prestar culto a outras coisas, né? Então não se prostitua, meu querido, né, minha querida? Seja fiel. Deus, ele é real, ele realmente te ama, ele está cuidando de você, sim, mesmo que a situação às vezes tenha apertado, não tenha dúvida, Deus é contigo, né? Preserve essa sua fidelidade aí, que você vai ver a glória de Deus sobre você, você vai ver a provisão, vai ver a cura, você vai ver Deus presente na tua vida, tá bom? E foi isso que Jesus falou, né? Vou ler de novo, hein? Está escrito, nem só de pão... Oh, desculpa, pulei. Está escrito aqui, ó, versículo 8. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, né? E aí o diabo fala, Jesus, então tudo que eu falar ele vai devolver com a Bíblia, né? Ele vai dar uma blibada na minha cabeça.
né? Vai vir ali. Aí ele falou assim, então quer saber? Vou usar a Bíblia também. Vou usar a própria palavra de Deus. E ele disse assim, ó. E o diabo levou a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha lá, porque está na Bíblia. Ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Olha que picareta. Ele fala assim, peraí, já entendi. Tudo que eu falar, Jesus vai me dar uma biblada, vai refutar com a Bíblia, vai trazer um versículo, vai me dar, né? Vai me dar sermão. Ele falou, então eu vou usar a Bíblia também. E aí, ele usou esse argumento. Ele falou, Jesus, pula daí, porque está escrito na Bíblia que Deus vai dar ordem aos anjos para te segurar. Você não vai cair. Olha só. Mas Jesus, sendo Jesus, rebentou. Versículo 12. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E tendo terminado todas essas coisas, o diabo deixou até a ocasião oportuna. O que a gente consegue entender aqui, pessoal? Às vezes, por isso que é importante você conhecer a Bíblia, né? Por isso que é importante você ler o contexto, por isso que é importante você saber o que está acontecendo. Porque senão, querido, você corre o risco de que alguém te conduza mal usando a Bíblia, percebe? Usando a Bíblia, né? Lembra que a gente falou lá? Um texto que está fora do contexto, ele vai te levar a algum entendimento enganoso, vai gerar um pretexto, né? Se você não conhecer, você pode ser enganado facilmente. Exatamente. E tem gente aí que é estudioso de Bíblia que faz cursinho, treinamento, basicamente para te confundir, meu irmão, né? Então, fica atento, tá? Não é porque tem um versículo no fim que tá sendo expressado da forma correta, né? Por isso que vale a pena. Leia a Bíblia você também, viu? Eu leio para vocês, a gente troca ideia, mas você ler a Bíblia é fundamental. Você ler a história, você entender o contexto é fundamental, né? Para não ser enganado, né? A verdade liberta, né? É o que a Bíblia diz pra gente. Por isso que conhecer... A Bíblia também diz numa outra ocasião que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento, né? Então, irmão, não seja destruído, né? Conheça a palavra de Deus. E aí você vai estar preservado, aí você vai estar blindado, né? Contra a enganação. Contra a enganação. No finalzinho aqui, o texto diz assim, ó, versículo 13, tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna, né? Isso me dá a impressão que até uma próxima, né? Já já a tentação volta. E isso me leva a refletir também, amor, que, pessoal, todo dia vai ter uma batalha, né? A luta é diária, na verdade, né? Por isso que todo dia você tem que buscar a Deus, todo dia você tem que orar, porque a oração de ontem não vale para hoje. A leitura que você fez de ontem não vale para hoje. Todo dia é uma luta nova. Exatamente. Você todos os dias vai ter a oportunidade aí de aprender mais um pouco, né? De caminhar, dar mais um passinho em direção a Deus. A Bíblia fala que a misericórdia de Deus se renova todos os dias, né? Então, você tem uma misericórdia, você tem uma porção diferente de Deus hoje, né? Então aproveite. Né? Amanhã você vai ter uma outra porção, né? Você pode sim se lembrar da porção de hoje, poxa, Deus me abençoou muito, mas Deus tem uma benção nova para você todos os dias, né? Ele tem a presença dele para você todos os dias. Então fique firme, viu, meu irmão? Fique firme, porque esse tipo de abordagem, de tentação, esse tipo de afronta, muitas vezes, vai acontecer todos os dias. Vão te propor um negócio estranho todos os dias, vão querer fazer com que você abandone tua fé para crer em outra coisa que não seja Deus todos os dias. Vale ressaltar aqui que nem no versículo que fala que adore somente o Senhor e só Ele preste culto, porque hoje no mundo que a gente vive hoje, na verdade, quando fala-se isso, né, pensa que está falando só de uma estátua, alguma coisa. Não, e hoje tem várias formas. A gente adora, às vezes, o dinheiro, às vezes a TV, às vezes várias coisas, às vezes até uma pessoa mesmo você acaba idolatrando, né? Verdade. Então, e às vezes a gente cai na cilada de achar que não, isso não é diferente. Ele tá falando de uma imagem, de alguma coisa. E não é, né? Na verdade, tem várias outras coisas que a gente acaba trocando Deus. Deixa de adorar Deus e adora outra coisa.
Com certeza. Vou dar um exemplo de adoração, só para vocês, né, para ver se contextualiza melhor. Às vezes você fala, não, mas eu não adoro nada. Eu não adoro nada, eu só adoro a Deus. Mas então, mas aí você coloca a tua dependência total, por exemplo, numa pessoa, ou no teu emprego, ou na tua casa, ou na questão de dinheiro, né? E isso é uma forma de adoração. Quando você se vê dependendo exclusivamente daquilo, você é escravo daquilo, né? Você está adorando, sim, né? Então, o teu emprego é importante, meu irmão. Trabalhe, viu? Chegue no horário, faça a sua atividade direitinho, né? Mas entenda que você depende de Deus, né? É Deus que te provê o ar todos os dias, que te provê a vida, a saúde todos os dias, né? A tua saúde, a provisão financeira, o alimento, você depende de Deus, né? É legal ter essa consciência porque as coisas, o peso das coisas muda, né? Não estou falando que não é importante, tudo isso é importante, mas é legal saber que o nosso grande provedor é Deus, né? A nossa dependência é de Deus, certo, querido? Então vai nessa tua fé aí, fica firme, resista, viu? Resista, conheça a Bíblia para você. Pra você batalhar Tá com a arma certa. com a arma certa, não vai bater em ninguém, por favor. Mas é isso, tá? Espero que você tenha sido abençoado. Eu vou encerrando nesse primeiro trecho aqui do capítulo 4 e depois a gente volta no outro vídeo falando dos outros bloquinhos, beleza? Muita bênção. Que Deus abençoe vocês, viu, galera? Beijo, beijo. Bora falar de Jesus? Bora falar de Jesus. Tchau, tchau. E aí, pessoal, bom dia. Não, fala bom dia não, porque a gente não sabe se tá assistindo de dia. Falhou. De novo. Doido. Vai. Doido.